Fala pessoal, aqui a gente está em mais um episódio do Biomecanicast e voltando para nossa segunda temporada. E hoje eu estou aqui com a presença do meu amigo Jefferson. Pode se apresentar, Jefferson? Tudo bem, gente? Voltando aqui com o Biomecanicast, nossos convidados ilustres, e a gente vai dar seguimento nessa nova temporada aí, com bastante conhecimento. Beleza, e hoje a gente vai falar sobre lesão de isquiotibiais e a gente trouxe dois caras aqui para falar com a gente sobre isso, que é o Raoni e o João. Boa noite, Raoni, boa noite, João. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, rapaziada, beleza? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Isso. Sempre bom trocar conhecimentos aí, aprender também, né, com todos vocês. E é uma honra aqui estar com vocês mais uma vez. Show de bola. Digo mesmo aí, é uma honra participar desse programa de vocês. Acho que vai ser uma discussão muito legal. Pronto, show de bola. E pro Raoni, que já participou, você sabe como é que a gente começa, né, Raoni? A gente começa pedindo para o convidado falar um pouco sobre sua trajetória dentro da Físio, como é que chegou, onde é que ele trabalha hoje e explicar um pouco sobre sua trajetória. Então, tu pode começar falando um pouco e aí em seguida o João fala da dele? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Então, eu sou Raoni Daltro, sou fisioterapeuta, formado pela Universidade de Santo Amaro. Fiz a minha especialização em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente eu sou docente do curso de fisioterapia da Uni Santana, onde eu já estou há 5 anos, e sou fisioterapeuta da RD Fisioterapia, que é uma empresa que eu sou coordenador científico, sócio proprietário, e eu faço atendimentos aí mais voltados para a área ortopédica e esportiva e atendimentos no que diz respeito ao aspecto mais home care, né? Então, os meus atendimentos hoje são mais voltados a atendimentos domiciliares. Passo a palavra aí para o João. Bom, galera, eu sou um cara que sou recém-formado, né? Eu formei agora nesse semestre de 2022.1. Porém, eu já tenho uma grande trajetória no que diz respeito à parte de traumatologia esportiva, né? Então, eu fiz um trabalho por 2 anos na Força Aérea Brasileira. Para complementar, eu sou formado pela Universidade de Salvador. E dentro desse trabalho, hoje eu atendo uma clínica voltada para traumatologia esportiva, que é o Instituto Pro Saúde, e também faço atendimento em outra clínica, que é a Clínica Home Calm, que é voltado para atendimento a domicílio, né? Também no mesmo sentido. Também faço um trabalho de recovery voltado para o público de atletas, então desde amador a profissional. Basicamente isso aí. Poxa, show de bola, João. E fica tranquilo que, além de você, tem eu como recém-formado também. Mas, beleza, pessoal. Então vamos começar o assunto principal, falando sobre lesões de isquiotibiais. Então, dentro do esporte, a gente tem os isquiotibiais aí com uma prevenção, né? Mas um índice de lesão muito grande, né? Então, quando a gente fala de isquiotibiais, a gente tem o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps femoral, né? Ambos, os três aí, ele tem como origem ali a tuberosidade isquiática, né? O bíceps femoral, ele se insere ali lateralmente, tem 2 inserções, né? Tanto no condilo femoral na parte lateral e na cabeça da fíbula, desculpa. E já os demais a gente encontra ali um pouco mais próximo da pata de ganso. Então, quando você fala em ação muscular dos isquiotibiais, a gente tem aí 2 principais, né? Que seria com relação à extensão de quadril e flexão de joelho. E um pouco mais em secundário, assim, digamos, a rotação lateral de joelho para o bíceps femoral e as rotações mediais de joelho para o semitendinoso e membranoso. Então, aí falando de um pouquinho de anatomia e ação desses músculos. Quer comentar alguma coisa? Não, acredito que é isso. Você falou bem aí. São mais os aspectos aí anatômicos e funcionais relacionados a essas estruturas aí. Sim, perfeito.
E com relação à anatomia, o João foi perfeito, mas ele citou algo que me pegou muito na hora quando ele falou que realmente que é com relação a justamente essa prevalência de lesões que tem com os isquiotibiais em muitos esportes, não é? Principalmente focado em alguns esportes com relação à corrida, a sprint que alguns atletas precisam fazer. Então a gente acaba tendo, querendo ou não, essa analogia da função que o músculo executa com o motivo dessa prevalência tão alta, não é? Perfeito, Dé. Você tocou num ponto importante, acho que esse aí seria o próximo ponto mesmo, que é a questão da epidemiologia, né? Incidência, prevalência. E você falou do esporte hoje que a gente tem uma maior incidência de lesões de isquiotibiais, né? E é um esporte que o mundo inteiro pratica, a gente está em ano de Copa do Mundo agora também. Pois é. Então a gente está falando aí do futebol, né? Quando a gente leva em consideração, né, uma equipe de futebol, né, que leva aí uma média entre 20 a 25 atletas contando o banco, né, obviamente, para disputar um determinado campeonato, durante uma temporada, pelo menos 15 lesões dos isquiotibiais acontecem, né? Seja ela de repetição no mesmo atleta, 1 ou 2 lesões, ou em atletas diferentes. Então, dentro desse espectro, né, no futebol, numa temporada, numa equipe de 25 atletas, pelo menos 15 lesões ali dos isquiotibiais durante essa temporada vai acontecer. Levando em consideração ainda o futebol, os isquiotibiais são as lesões mais prevalentes, né? Isso corresponde aí a 37% de todas as lesões musculares no futebol, tá? Então a gente está falando mais específico no futebol, porque de fato é onde a gente encontra a maior incidência e prevalência, tá? Então, numa equipe de futebol, num torneio aí, os isquiotibiais, eles tendem aí a ter 37% de todas, corresponder a 37% de todas as lesões, seguido de 23% dos adutores, 19% do quadríceps e 13% da panturrilha, né? Uma coisa que chama muita atenção no que tange a epidemiologia é a taxa de recorrência que normalmente acontece nos atletas, né, na grande maioria dos atletas que tem essa lesão, que é uma taxa de recorrência de 16%. E quando a gente leva em consideração esse número, que embora pareça pequeno, né, num esporte que é um esporte profissional, acaba sendo uma preocupação, porque o clube ele quer esse atleta ali, ou os atletas, o mais rápido possível, né? Quando você coloca esse atleta, né, de volta no campo, você tem uma taxa de recorrência de 16%. Então, a gente fica meio que entre a cruz e a espada, entre liberar esse atleta de maneira um pouco mais precoce, de acordo com a exigência do clube, ou ser um pouco mais cauteloso e segurar esse atleta e tentar ali evitar ao máximo a chance de ter uma nova lesão, né? Um outro dado importante, né, já que a gente está falando da questão da Copa aí também, na Copa do Mundo, né, tem um estudo interessante que saiu no British Journal of Sports Medicine, né, no Jornal de Medicina, do Jornal Britânico de Medicina Esportiva, que ele fala sobre as lesões no futebol durante a Copa do Mundo de 2014, né? 2014 foi África, né? Não, foi África, 18 Rússia, né? Isso, pera, não, qual? Brasil. 2014 foi o Brasil, 2014 foi o Brasil. 2010 que foi a Jabulani lá, que foi a África. Isso, né? o Waka Waka. Então, aqui, em 2014, que foi a Copa do Mundo no Brasil, as lesões de isquiotibiais foram as lesões mais comuns, né? Tem uma incidência aí de 1,2 a 4 lesões por cada 1.000 horas de exposição, né? 22% de todos os jogadores de futebol sofreram uma lesão no tendão da coxa a cada temporada, né? E a gente tem uma tabela muito interessante que segmenta as lesões a partir do membro e o tipo de lesão, né? Quando a gente leva em consideração a região que foi mais acometida, a gente tem ali principalmente a questão da coxa comparado com as demais estruturas, principalmente na Copa de 2014, né? Então, comparado com as demais estruturas, a gente se aproxima dos 26% de uma incidência ali de lesão, né? Aí, quando a gente vai para o tipo de lesão mais comum, né? Agora não levando em consideração o segmento e sim o tipo de lesão mais comum, a gente tem principalmente ruptura de fibra muscular ali e contusões musculares relacionadas aí, chegando a bater 25% a 39% de todas as lesões. E justamente esse número, Raoni, que
tu citou com relação à prevalência e incidência de lesão de isquiotibiais em jogadores de futebol, ele é muito semelhante ao que eu vivo, que é o do futebol americano, sabe? Quando a gente leva para o campo do futebol americano, as lesões de isquiotibiais têm uma prevalência de 35%. Ou seja, é algo muito próximo também com o futebol, saca? Então a gente consegue também fazer essa associação das lesões de isquiotibiais com esses esportes que demandam uma certa velocidade, demandam uma certa explosão e que, claro, além de tudo, demandar tudo isso, ele demanda tudo isso em um intervalo de umas 2-3 horas de jogo, o que acaba sendo também desgastante para os atletas, né? Legal essa correlação, André. Embora seja um futebol americano, né, a gente tem muitas particularidades que se assemelham ali, né? Então, o fato de no futebol, né, clássico ali da Inglaterra, a gente ter os sprints, os tiros, né, momentos em que está dando tiro, momento em que está ali mais ok. O futebol americano também tem isso, né? Então, são sprints violentos, né? Para o cara conseguir fugir ali. Ao passo que também a gente tem aí algumas situações, não é o tempo inteiro, mas quando você vai chutar, né? Tem um específico kicker, né? No futebol americano, que executa, né? Eu tive até a oportunidade de atender um único brasileiro que participou da NFL, quando estava no Instituto Bíblico, que foi o Cairo, né? Então, o Cairo, ele chegou a jogar no Kansas City Chiefs, né? Então, eu tive essa experiência, a gente bateu um papo e a gente falava muito sobre essa questão. Inclusive, a lesão dele era uma lesão muscular, só que na parte interna, né? Era uma lesão de adutor, que foi motivo até dele ter saído do Kansas depois. Ele foi para o Giants. Foi pro Giants na época, não foi? Então, e aí depois eu nem sei agora se ele continua jogando. Ele tá no Bears. Ele continua. Perfeito. Levando em consideração agora essas lesões, eu acho que algo que é importante a gente falar é em relação à topografia da lesão, né? Então, pensando ali na anatomia de qualquer tecido muscular, para que o músculo produza um movimento, ele precisa ter uma inserção no osso, né? E o que gera essa inserção são os tendões. Então, topograficamente, pensando nessas lesões, nós podemos ter uma lesão que é mais próximo da inserção no osso, que a gente chama, então, de entese, né? Que é mais comum em trauma de alta magnitude e o tecido ósseo, ele não está muito ali preparado para receber essa energia, é algo que é mais comum em pessoas mais idosas, tá? A gente tem uma situação de lesão na físio, mas a efísia é em crianças que ainda não têm osso formado, e nós temos as mais comuns, né, que acontecem numa maior proporção aí, que são as lesões miotendíneas, né, ou no ventre muscular. Então nós temos essas principais regiões aí, né, pensando em topografia, que pode acontecer a lesão. E aí, naturalmente, a gente sabe que quando existe uma lesão, né, em uma pessoa ativa, num atleta, na entese ou próximo do tendão, é algo que é muito mais difícil do que a nossa proposta de discussão aqui, que é uma lesão muscular em si, né? Sim, justamente. Agora, fazendo essa associação de justamente esses tiros de sprints, esses esportes que envolvem esse tipo de mecânica com essa alta prevalência das lesões de isquiotibiais, eu queria que a gente falasse um pouco justamente da função desse grupo muscular e o porquê essas lesões ocorrem quando o atleta é exposto a essas funcionalidades durante o seu esporte, no caso. Perfeito, Dé. Então, acho que pontos importantes a serem levados em consideração, né? Falar aí sobre a questão dos mecanismos e fatores de risco, né? Então, o João já explanou muito bem a questão da função dos isquiotibiais, né? Como extensor de quadril, de maneira isolada, né? Flexor ali de joelho. E quando a gente coloca esse paciente, né, e leva em consideração esses músculos numa mecânica mais funcional, como a corrida, né, ou um chute, já que a gente está falando de futebol, a gente percebe a importância desses grupos musculares na desaceleração. E aí, quando a gente fala de mecanismo de lesão,
nós temos dois grandes grupos clássicos de mecanismo de lesão, né? Que é o que a gente chama de lesão de corrida em alta velocidade, né? Ou lesão em alongamento excessivo, que é um outro grupo. Então, a critério de exemplo, pensando em uma lesão de corrida de alta velocidade, é aquela lesão que o cara dá um sprint, dá um tiro e ele do nada, você vê ele sozinho colocando ali a mão na coxa e caindo ali no chão, né? A gente então leva em consideração aí que é uma lesão que acontece normalmente na fase final, no balanço terminal ou na desaceleração, próximo do contato inicial. Então aquele atleta está em alta velocidade, vai chegar um momento que ele precisa diminuir de uma maneira mais rápida essa velocidade e ele sente a fisgada ali na região posterior da coxa, tá? Principalmente se esse atleta ele for um atleta que toca o solo com o contato do antepé. Por quê? Quando você está desacelerando e você está fazendo o toque com contato ali do antepé, a força de reação do solo ela passa anteriormente, né? Então a força de reação do solo passando anteriormente ao joelho, necessariamente eu preciso de um músculo que breque essa velocidade. E o principal músculo que vai brecar essa velocidade aí é os isquiotibiais, tá? Em uma outra situação também pode ocorrer, mas não necessariamente pela questão da força de reação. Mas quando você tem um toque do calcâneo, né, quando você ataca com o retropé, pode acontecer pelo simples motivo de você estar entrando em dorse, flexão de tornozelo. Então a dorse ela já gera uma limitação ali da extensão, né, do joelho, e aí os isquiotibiais vão acabar entrando forte também para segurar ali esse movimento de desaceleração, tá? E o mecanismo, que é um dos mecanismos mais comuns, é o alongamento excessivo, né, que é aquele mecanismo clássico que o atleta vai chutar a bola, e aí durante o chute a gente tem então um momento em que o músculo, os posteriores eles vão tentar segurar esse chute, e aí eu estou tendo uma contração associada a um alongamento, né? À medida que ele contrai, né, para tentar desacelerar o chute, à medida que ele está sendo alongado de maneira passiva. Então, se esse músculo não estiver preparado para isso, vai acabar entrando no mecanismo de lesão, vai acabar gerando uma lesão, né? E aí, para isso, nós temos algo que a literatura, inclusive, pontua muito, que é a relação quadríceps isquiotibiais, né? Então, nós sabemos hoje aí que essa relação aí é de 60-40, tá? Se essa relação ela for muito maior, por exemplo, 70 para o quadríceps, 30 para os isquiotibiais, a probabilidade dos isquiotibiais irem para o saco é gigante, né? Então, acaba sobrecarregando muito essas estruturas. Um outro fator de risco que também é determinado aí pela literatura é a questão da lesão prévia. Então, se esse atleta ele já teve lesão, a gente falou lá atrás do índice altíssimo de relesão de 16%, então lesão prévia é um fator de risco para esse atleta voltar a machucar, tá? E um outro fator de risco não menos importante, na realidade eu acredito que seja até o mais importante, principalmente quando a gente leva em consideração esse calendário louco do Brasil, né? Então, se você pegar, por exemplo, o time do Corinthians, estava com metade do time no departamento médico por lesão de posterior ou outros tipos de lesões musculares, seguido de panturrilha, por exemplo, né? Por quê? Porque isso daí está relacionado a fatores extrínsecos. Então, temporada curta, excesso de treino, jogo atrás de jogo. Então, esses fatores extrínsecos, eu acredito estar até mais relacionado com um número tão alto de lesão do que necessariamente alguma coisa estritamente relacionada a características biomecânicas. Perfeito a correlação, Raoni. Mas um ponto que você chamou bastante minha atenção foi quando você falou justamente dessa etapa da desaceleração e como os isquiotibiais são importantes para isso, né? Porque a gente falou de prevalência e falou de dois esportes onde a prevalência de lesão de isquiotibiais são altas, que são o futebol americano e o futebol tradicional, o soccer, não é? E quando a gente pensa nos dois esportes, são dois esportes que envolvem
mudanças de direções. Muitas mudanças de direções que às vezes acabam sendo bruscas, que não é algo treinado, ou seja, o cara não sabe quando ele vai cortar, ele tem que improvisar aquilo, não é? E quando a gente pensa em mudança de direção, uma das etapas mais importantes para essa mudança de direção é justamente a etapa de desaceleração, não é? É justamente a etapa que vai diferenciar o atleta que tem esse corte, essa mudança de direção mais rápido. Perfeito, é perfeito. Acho que você falou tudo aí, acho que tocou num ponto muito importante, né? Normalmente esses mecanismos, né, embora eles sejam estudados dessa forma, para facilitar, né, dessa forma linear, para facilitar os estudos, a gente não deve deixar de levar em consideração esses aspectos da mudança de direção, né? Então, é comum que, à medida que eles desaceleram, eles cortem, né? E aí, nesses cortes é que vai entrar aí uma lesão mais envolvendo ali o bíceps, ou uma lesão mais envolvendo ali o semitendíneo e semimembranáceo, né? Mas é importantíssimo levar em consideração aí também essas características, até porque lá adiante, quando a gente for discutir, são mecanismos, né, e gestos que a gente precisa introduzir para esse paciente que vai ficar inseguro pra caramba posteriormente, né? Então, perfeita colocação aí. Sim, sim. Obrigado, Raoni. E um ponto que você tocou também, justamente com relação até do calendário que você falou, do overtraining em si, né, do atleta às vezes ele ser exposto a demandas demais, o que acabe ocasionando a lesão muscular dele, e no caso, quando a gente leva isso pro atleta amador, a gente vê muito caso quando o atleta ele não está preparado em si, não é? É algo que a gente vê muito essa correlação, e eu pelo menos vejo muito na minha clínica, quando a gente percebe essa diferença brusca, dessa força que você já, de cara, já consegue enxergar, que não é um 60-40, né? Perfeito, perfeita colocação. Você falou aí de dois grupos, né? Então, assim, quando a gente fala em atleta, né, profissional e atleta amador, embora um seja profissional e outro amador, o nível de competitividade, eles são muito semelhantes, né? Sim, então, existe essa questão. Só que a questão é que o atleta amador ou o atleta profissional, embora ele tenha esse calendário maluco, eles são mais bem assistidos, né? Então tem um baita recurso, dependendo do clube, dependendo da estrutura do clube, é algo que eu acredito que dê para minimizar, né? O atleta amador, e aí eu não estou falando amador porque ele gosta de jogar no final de semana, não. Estou falando aquele amador que ganha dinheiro com isso. Então, que sabe aquele compete, pessoal sim. que compete, que vai, ganha um dinheirinho ali naquele jogo. Então tem gente que trabalha dessa forma. Não estou falando nem do amador que vai por prazer, né? Porque quem vai por diversão, às vezes ele não é joga atleta. de cima assim, às vezes não joga o outro. Mas aquele que vai regularmente, esses aí são um problema grande também, porque não tem nenhum profissional para amparar, né? Para orientar, e é aquele cara que joga mesmo joga porque ele precisa às vezes da grana e não tá nem aí para a questão do calendário, se ele vai jogar amanhã, depois de amanhã. O importante é estar pingando ali o valorzinho ali na conta dele, né? Perfeito. E com relação a justamente esse processo de recuperação do atleta, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, com relação a tempo, com relação ao que deve ser explorado no tratamento, que não pode ser deixado de fora, e com relação também para o final, para a gente falar um pouco sobre os critérios de alta também. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou passar a palavra então para o João. Antes da gente entrar nesse mérito do tratamento, eu acho que tem pontos importantes aí a serem colocados como uma característica clínica, né? Como é que depois da lesão, como é que esse paciente ele se apresenta? O que é que a gente deve levar em consideração ali nesse primeiro momento e por aí vai, né? Então, eu vou passar a palavra para o João para ele abordar um pouco essas características clínicas aí, posteriormente o exame físico também. Então, galera, quando a gente se depara com uma lesão muscular, né, acaba que é necessário para a gente, fisioterapeuta, saber identificar esse tipo de lesão. Então, quando a gente tem, um paciente chega para a gente falando que teve um jogo de futebol e acabou, em algum momento,
chutando uma bola ou correndo mesmo e sentir uma dor posterior, a gente precisa levar em consideração algumas coisas para descartar algum tipo de lesão, né, e confirmar de certa forma outra. Então, dentro da nossa avaliação, a gente sempre vai para o processo de inspeção, palpação e posteriormente podendo ser feitos alguns exames físicos, né, alguns testes especiais, além de uma confirmação mais para frente, se necessário, de um exame de imagem, né. Então, ela é caracterizada, né, quando a gente verifica de fato as características clínicas, a dor súbita na região posterior da coxa ela é presente. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma avaliação de forma palpável, a gente encontra ali um gapzinho, né, ou seja, um calombinho na hora que a gente está fazendo esse processo de avaliação. Muitas vezes, no momento da lesão, esse clique ele é audível, né, então, em algumas situações, a incapacidade de continuar a atividade física ela é muito recorrente nesses pacientes. Então, no momento que acontece esse processo, esse mecanismo de lesão, os pacientes, né, os jogadores, eles costumam sair de campo na hora, né? É caracterizada também no momento da lesão uma marcha antálgica. Na fase aguda, a gente tem uma presença aí de equimose na região posterior da coxa, dor à palpação, como eu já falei. Uma fraqueza muscular, ela é muito presente, por mais que o paciente, quando a gente peça para fazer uma contração ativa ali da musculatura flexora, ele não consiga, por incapacidade, ou seja, por dor, a gente também deve levar em consideração a fraqueza muscular que esse paciente apresenta após uma lesão dessa. Tá? E quando a gente fala de inspeção, a gente pode levar em consideração aquilo que a gente está vendo no momento. Então, o volume do hematoma ele está diretamente relacionado com a gravidade da lesão, mas uma ausência dele não pode ser confundida com uma lesão de menor grau, tá? Por isso que a gente deve sempre estar avaliando, mesmo não aparecendo nada, que pode ser sim uma lesão mais grave. Então, sempre estar acompanhando, ver como é que o paciente está se comportando nos dias após a lesão, para a gente traçar um direcionamento melhor para isso. E quando a gente fala em exame físico, né, a fase aguda, ela impacta diretamente numa avaliação clínica, né, uma avaliação específica aí dentro dos 2 primeiros dias, mais ou menos. E a avaliação ela deve ser feita da força dos flexores do joelho, né, e extensor do quadril, que são os principais mecanismos de ação aí dos isquiotibiais. Um teste clínico de tirar o sapato também é descrito de forma de uma avaliação Aí acho que a Raoni pode explicar melhorzinho como é que seria o teste clínico de tirar o sapato. Então quando o paciente ele vai tirar o sapato, então ele não apoia o pé no outro, ele vai fazer aquela força para tirar. Então, naturalmente, ele precisa fazer uma flexão ali do joelho, né? Então, vai fazendo uma isometria. Ele acaba fazendo uma isometria, ele sente esse desconforto. Sim, show. Pô, é uma opção bem legal, né? Quando a gente estava falando ali de um mecanismo de contração e paciente relatando dor, já, querendo ou não, é um indicativo para a gente ali de que aconteceu alguma coisa. Sim. Ainda mais quando a gente trabalha com atletas e que muitas vezes ele quer voltar e acaba não sendo 100% sincero. É até uma forma da gente avaliar sem ele saber que está sendo avaliado, né? Vou tirar o sapato ali, eu sinto dor, cara, quando eu tô tirando o sapato, porque a gente já mete a mão. Tira o sapato aqui, tira o sapato aí. Quando a gente chega no trabalho, a gente acha que tem no pé aqui, ninguém mete a mão nisso. Acho que isso aí é um assunto pertinente que a gente pode abordar antes de fato de entrar em outro quesito, até chegar nos critérios de alta. Perfeito. Algo que também é importantíssimo, pessoal, salientar, em relação à questão do exame neurológico, né? E diagnóstico diferencial também de síndrome do piriforme, outras tendinopatias ou radiculopatias. Mas por que eu estou falando do exame neurológico? Porque se a gente for levar em consideração os 2 mecanismos de lesão mais clássicos que a gente citou aqui, o de lesão em alta velocidade e o de alongamento excessivo, embora o tecido, o nervo isquiático, o nervo ciático, ele seja um tecido que tem um papel fundamental no que diz respeito à questão fisiológica, ele também é uma estrutura mecânica. Então, quando você pega uma lesão naquela magnitude, num chute, por exemplo, e a minha relação quadríceps e isquiotibiais está bem fraca, não é só os isquiotibiais que vão entrar em tensão.
em sobrecarga, em estresse. O nervo ciático ele também entra em estresse. E aí é muito comum gerar uma condição ali de sensibilização do nervo ciático. Então, eu já peguei paciente, por exemplo, que teve lesão de isquiotibiais, o cara, no que diz respeito à questão muscular isolada, ele estava evoluindo super bem, mas ele sentiu uma característica de dor um pouco diferente do que a característica da dor muscular, que era uma dor mais difusa e mais profunda. Quando eu fui avaliar, o cara tinha uma sensibilização do ciático, né? Então, muitas vezes o pessoal vai tratando ali só os isquiotibiais, só a lesão muscular, e esquece do tecido neural, né? Quando você coloca o tecido neural numa tensão, além de uma tensão que ele suporta, você gera estímulos em alguns nociceptores, né, que estão mais presentes ali, principalmente no perineuro e no epineuro, chamado de nervi nervorum, que é nada mais nada menos que a inervação do próprio nervo, né? Porra, mas todos os pacientes eles vão sentir essa dor na mesma proporção? Não necessariamente. O Deck está aí, né? Nosso grande estudioso de dor, ele sabe que a nocicepção, por muito tempo, ela foi considerada sinônimo, mas ela não é sinônimo, né? Nocicepção é apenas um estímulo de ameaça. E esse estímulo ele vai a nível central, vai ser interpretado, e esse estímulo ele vai gerar uma resposta de saída. Então, a dor é uma resposta de saída, né? Na minha situação, pode doer mais, na do Dé pode doer menos, na do Jefferson pode doer menos ainda, na do João pode doer horrores, né? Mas é algo que a gente não deve negligenciar, porque quando a gente leva em consideração a dor nociceptiva, né? Agora, por característica da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, nós temos, então, essa lesão, que é considerada uma lesão real, né? Então, quando a gente fala de dor, a gente tem a questão da lesão real, né? Mas a gente tem também a questão da sensibilidade ali, ou da dor, né? Mais do aspecto emocional. Mas o tipo de dor que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma lesão real no tecido. E a gente não pode negligenciar essa lesão real no tecido neural, como é o tecido, o nervo ciático. Tá? Então, é algo que eu faço sempre essa questão aí principalmente não logo de cara, porque ele está com o músculo rompido, obviamente, se colocar em alongamento, ele vai sentir dor, mas algo que eu vou acompanhando durante o meu tratamento nesse paciente é, de fato, ali o exame neurológico, tá? Perfeito, Raoni. Eu acho que você citou duas coisas importantíssimas, que é a questão justamente de você entender, né, os conceitos de dor para você poder fazer diferentes analogias e entender o que é que realmente está acontecendo com o seu paciente. No caso, você citou de quando a lesão ocorre estruturalmente falando, né? Quando tem uma lesão naquela estrutura muscular, e quando essa lesão pode ser algo que vem acontecendo no sistema nervoso periférico, central, enfim. E também o outro ponto importantíssimo que você citou é justamente com relação à complexidade, não é? Eu sempre que falo sobre lesão, sempre que eu falo sobre tudo, eu gosto de falar com relação à complexidade da parada. Porque o ser humano, ele é complexo. Quando ele chuta a bola, ele não utiliza só um grupo muscular, não é? Ele flexiona o tronco, ele tem diversas outras complexidades do nosso corpo que fazem com que auxiliem aquele movimento, não é? Então, quando a gente for avaliar, seja a lesão de isquiotibiais ou seja qualquer outra lesão muscular, a gente tem sempre que ter esse olhar complexo da parada. A gente tem sempre que ter esse olhar da imagética do movimento que ele executa naquele esporte, não é? Então eu acho que a gente, sendo repetitivo como a gente sempre é, mas é algo que não deixa de ser importante, é avaliar ele como um todo. Perfeito, né? Perfeito. Ainda levando em consideração a questão do exame, né? A gente falou da questão do exame físico. Existe a importância aí também, obviamente, né? Principalmente quando se trata de uma lesão ali em que o paciente ele perdeu muita função, a gente tem que levar em consideração o exame de imagem também nesses aspectos, né? Então a gente vê aí, né, algo um tanto, eu acho que chega a ser bizarro em algumas situações, negligenciar completamente os exames, né? Obviamente, na grande maioria das lesões a gente não tem necessidade, existe um excesso de solicitação de exame, principalmente aqui no Brasil, né? Em relação ao SUS, isso traz um impacto muito grande,
Mas quando a gente tem uma lesão real, quando a gente tem de maneira perceptível perda de função, o exame ele se faz necessário ali para um acompanhamento mais preciso da magnitude dessa lesão, né? Então a gente tem aí a radiografia para descartar a avulsão. Então quando é que o médico normalmente vai solicitar a radiografia? Quando a dor do paciente ela é bem em cima do osso ali. Então, por exemplo, bem na nádega, né? Bem na prega glútea, bem próximo da região da entese. Então nessa situação o médico pode solicitar para descartar a avulsão, né? Da origem ali. Existe uma outra possibilidade, que aí é para ver mais precisamente o tecido muscular, músculo tendinoso, que é o ultrassom, né? Porém, embora ele seja mais barato, ele é operador dependente, né? Então, uma pessoa que está avaliando ali, analisando o exame, pode ver uma coisa, a outra pessoa pode ver outra, né? Quem já viu o exame de ultrassom sabe que o negócio, você só sabe que é aquela estrutura porque você está em cima daquela estrutura avaliando, né? Mas de fato ali, algo que não é de tão simples visualização. E a gente tem um padrão ouro, então, aí que é a ressonância nuclear magnética, né? Porém, a ressonância magnética, ela normalmente não é solicitada logo de cara. Por quê? Porque logo de cara o processo inflamatório ele é muito intenso. Então, às vezes, a gente sabe que quando a gente quer observar ali a questão do processo inflamatório, a gente faz uma ponderação ali em T2, né? Então vai ficar uma imagem muito branca se tiver muito líquido. Então não vou conseguir analisar muito bem a lesão. Então, naturalmente, os médicos pedem a ressonância magnética entre 48 e 72 horas. Após 48 e 72 horas, para que esse processo inflamatório ele já esteja diminuído um pouquinho e a gente consiga ter uma melhor visualização ali da lesão, da estrutura do ventre muscular, né? Eu vou passar mais uma vez aí para o Joãozinho para ele falar um pouco da classificação das lesões, que eu acho que é importante, tá? Posteriormente, antes de falar sobre tratamento, a gente vai falar um pouco sobre prevenção e a gente já entra em tratamento. O que é que vocês acham? Perfeito. Beleza? Então, manda bala, Joãozinho. Então pronto, quando a gente tem o momento da lesão, né, a gente tem, a depender do grau, sendo o grau 1, uma lesão sendo de 10 a 20% das fibras musculares, o grau 2, uma lesão de até 50% das fibras, e grau 3, né, a lesão ali quase que completa, ou de fato completa do ventre muscular. Mas aí também quando a gente vai avaliar um pouco mais da fisiologia de como acontece, né, a gente tem ali inicialmente a destruição da célula, né, a gente tem a necrose ali celular, onde a gente tem o início de uma fagocitose das miofibrilas, e aí entra todo o processo de reparação, né, de remodelamento e reparação ali posteriormente. Acho que vale levar isso em conta até para o processo de tratamento que a gente vai ali quando a gente começa a dar de fato uma carga, de fato, né? E aí, levando em consideração esses aspectos que o Joãozinho falou, acho muito válido, né, pessoal? Acho que a gente, às vezes, a gente passa muito despercebido nessa questão da fisiologia, né? De como é que acontece ali, né? Nos passos iniciais, o que é que acontece, o que é que tem depois da lesão, né? A preparação da região, a limpeza da região para preparação para a cicatrização e por aí vai. Então, são aspectos que são de fato importantes, principalmente quando você tem lesões mais extensas, né? Então, quando você tem lesões mais extensas, é algo que é muito discutível hoje, por exemplo, na literatura. Eu vou até trazer alguns artigos aqui em relação a isso, mas tem muita gente que fala, começar precoce o fortalecimento ou tardiamente, né? É diferente começar precoce, começar tardio. Em que público eu posso começar precoce, começar tardio? São coisas que a gente vai levar em consideração um pouco mais adiante, né? Mas de antemão, antes da gente entrar essencialmente nessas questões aí e pontuar essas questões de tratamento em si, eu acho importante a gente falar do aspecto preventivo, né? Onde nós temos vários estudos, vários estudos, coortes gigantescos, mas eu trouxe um estudo, que é um estudo que saiu no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, inclusive, onde eles avaliaram aí programas de exercício preventivo. Então eles pegaram vários estudos
nesses estudos aí totalizaram quase 9 mil atletas, eles fizeram meta-análise desses estudos, né? Levando em consideração a prevenção dos isquiotibiais com o exercício nórdico, né? Que alguns conhecem como russo, é aquele exercício lá que o paciente fica com o pé apoiado e ele desce ali com a mão no peito, né? Em algumas situações, quando ele não consegue fazer de cara, a gente até coloca uma resistência elástica no peito para ajudar ele, né? Para ele não descer de uma vez. Mas esses artigos que eles fizeram a meta-análise, eles levaram em consideração o exercício nórdico, né? E eles perceberam, né, que esses quase 9 mil atletas aí, 51% teve uma redução, né, de lesão. Esses programas de exercício nórdico reduziram as lesões de isquiotibiais em 51%, tá? Então, fazer o trabalho específico, né, dessa região posterior é fundamental. Eu vejo muitas vezes negligência, né? Galera, quadríceps, mas quando você vai levar em consideração essa relação que a gente tinha falado lá atrás, cara, é bizarro muitas vezes a diferença, né? Eu acho válido que... eu acho válido demais que a gente tivesse pelo menos um dinamômetro Lafayette que é validado ali, né? O Lafayette tá um pouco caro aqui no Brasil, tá 10 mil, mas lá fora tá 6 mil e pouco. Aqui tá tudo caro, né? Lá fora dá pra você comprar 6 mil e pouco, se alguém for lá, né? Você ainda consegue a 6 mil e pouco. Mas existe uma tendência, né, a dinamômetros nacionais também. A gente tem um dinamômetro aí nacional, que acho que é da Medeor, né? Porém, esse dinamômetro ainda ele não tem uma validação tão ampla como o Lafayette. O Lafayette ele tem validação com o isocinético, né? Então, é uma validação muito boa. Um equipamento desse é um equipamento interessante de ter para fazer essa correlação, né? Imagina, não dá para fazer essa correlação na mão, né? Imagine Raoni aqui for segurar o quadríceps de um atleta e mandar ele esticar, ele vai me jogar na parede, cara. Então tem que fazer algo que é mais próximo ali do que é a realidade daquele paciente, né? Teve um outro estudo que foi publicado também no jornal britânico, né? Que eles fizeram um programa de prevenção, incluindo os exercícios nórdicos, para lesão em atletas de futebol. Também faz revisão sistemática e o resultado ele foi bem semelhante, diminuiu consideravelmente o índice de lesão nesses atletas aí de futebol. Tá? Uma outra coisa que é importante, embora esse artigo que é um artigo que não tem uma evidência tão alta, né? Ele é uma evidência 3 aí, mas é um artigo que ele leva em consideração ali o controle proximal, o controle neuromuscular proximal, né? Para levar em consideração as lesões de isquiotibiais em mulheres, em jogadoras de futebol feminino, tá? Foi um estudo prospectivo, onde eles avaliaram a eletromiografia, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 60 jogadoras, 60 jogadores homens, perdão, de futebol masculino, não foi mulher, tá? 60 jogadores homens de futebol masculino. Eles quiseram avaliar, então, o padrão de ativação eletromiográfica durante a corrida e o sprint, inicialmente, e acompanhando durante uma temporada e meia, tá? Logo de cara, um problema desse estudo. O padrão eletromiográfico ele foi avaliado através de eletrodo adesivo, né? Imagina, você colocar uma agulha para avaliar a corrida, o sprint, não teria como, né? Então, ele foi avaliado, logo de cara, ele foi avaliado através de eletrodo adesivo. Então, isso daí já é um viés, né, nesse estudo. Uma outra questão quando você faz muito movimento oscilatório, você gera muito ruído na avaliação eletromiográfica, né? Então, é algo que também a gente deve levar em consideração, tá? Só que tem um dado importante nesse estudo aqui, né? Desses jogadores, desses 60 jogadores de futebol masculino amador, né? Os jogadores que não sofreram lesões de isquiotibiais, eles tinham maior ativação do core e da região glútea, né? Então, a gente chama atenção aqui para um trabalho também ali do centro, né, do core, de forma mais global e não levar em consideração esse trabalho de forma só isolada dessa musculatura, tá? Raoni, entrando nisso que você falou nesse estudo, eu tenho uma perguntinha.
A gente sabe que algumas lesões de membros inferiores, se a gente comparar homens e mulheres, tem uma certa diferenciação para um sexo para o outro quando a gente compara quando a população ela não é esportista ou é amadora e quando ela é profissional, né? A gente tem algumas lesões que as mulheres têm mais incidência quando elas são atletas de alto rendimento, né? Comparado aos homens. E para as lesões isquiotibiais, você conhece na literatura se tem essa comparação de acordo com os homens? Né? Porque para alguns esportes as mulheres são menores em quantidade praticante que alguns homens, né? Então a gente tem uma tendência a achar que os homens lesionam mais, tem mais tendência, né? Mas quando a gente compara a enumeração igual, às vezes as mulheres têm mais características para ter maior facilidade, né? Você já ouviu falar de algum estudo comparativo? Perfeito, perfeita pergunta, Jefinho. Em relação a algumas patologias, de fato, as mulheres elas possuem prevalências e incidências maiores, né? Do que os homens. Com patologias como síndrome da dor femoropatelar, eu acho que é uma das mais clássicas, né? Mas quando tem um estudo, cara, que compara, né? Lesões musculares, né? Entre esse público, né? Masculino e feminino. Quando você fala em lesão muscular, e normalmente eles atribuem isso ao nível de participação, do... Então, assim, quando você olha o futebol feminino, a gente percebe que não é um jogo tão rápido comparado com o futebol masculino. Então, eles atribuem essa maior prevalência de lesões musculares mais em homens a essa questão da velocidade do jogo, tá? Mas tem sim. Pensando em lesão muscular isolada, normalmente os homens, a prevalência é muito maior. Dois fatores a pontuar sobre isso, né? Primeiro que é o que é mais estudado, né? Então, quando você fala é diferente de quando você vai falar em dor femoropatelar, por exemplo, que a grande maioria dos estudos é com mulher, né? Sim. Quando você vai levar em consideração as lesões musculares, pouquíssimos estudos, pouquíssimos não, mas quando você compara o volume de estudo em futebol masculino e futebol feminino, por exemplo, nesse esporte especificamente, os estudos eles são bem em maior quantidade, levando em consideração o público masculino. E aí tem um estudo que ele fala sobre essa questão das lesões serem mais prevalentes no sexo masculino, tá? E eles atribuírem essa relação, Jefinho, à questão da velocidade do jogo, né? Então, normalmente o sprint, o calendário dos homens normalmente é muito diferente. Então, você vai olhar calendário, por exemplo, de futebol masculino, calendário até europeu mesmo, que é bem melhor do que o nosso, quando você vai comparar, né? Ou comparar o masculino e o feminino aqui no Brasil, o masculino é um calendário bem mais maluco, né? Então, tem algumas coisas aí que não foram avaliadas, mas que eles sugerem que podem contribuir para esse número aumentado. Certo. Obrigado. Beleza? Perfeito. Só para recapitular de onde a gente estava, acredito que a gente estivesse falando um pouco sobre os critérios para a alta, não é? A gente estava falando um pouco sobre as questões dos trabalhos preventivos, né? Isso. A gente entrou da questão do controle proximal, e aí tem um outro trabalho que é bem interessante que eu vou trazer para vocês aqui, que é em relação, olha que interessante isso, ele fala sobre a relação, né, da flexibilidade, déficit de flexibilidade do tornozelo, de dorsiflexão principalmente, correlacionando como um fator de risco para lesão dos isquiotibiais aí em jogadores profissionais de futebol. Foi um estudo prospectivo, coorte, né? Então a gente sabe que o estudo coorte a longo prazo é um estudo para avaliar de fato o fator de risco, onde eles avaliaram 438 jogadores, né? E levaram em consideração 78 lesões. E eles mostraram que um déficit de dorsiflexão, principalmente de tornozelo, tem relação com o aumento do número de lesões de isquiotibiais também, tá?
Uma outra questão que é importante, então, aí já entrando no que o Deb propôs para a gente aí, e antes de entrar no tratamento, é sobre a questão do prognóstico após essa lesão, né? Eu acho que todo atleta ele quer saber, e não só o atleta, o clube ele quer saber quando é que o atleta ele vai voltar aproximadamente, né? Então, quando a gente vai falar de prognóstico após a lesão, uma coisa que a gente deve levar em consideração, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é qual foi o mecanismo de lesão. Porque é diferente uma lesão em alta velocidade de uma lesão por um mecanismo de estiramento, de alongamento excessivo, né? Então, por exemplo, as lesões em alta velocidade têm um menor tempo de recuperação quando comparado ao mecanismo de estiramento por alongamento excessivo. Por quê? Porque normalmente a lesão em alta velocidade não existe uma magnitude tão grande do trauma. O cara está correndo no sprint, mas o alongamento ali não é comparado com um alongamento de um chute, por exemplo, né? Então, naturalmente, a energia concentrada nos isquiotibiais, ela é muito maior no mecanismo de lesão que envolve o alongamento, num chute, por exemplo, né? Então, entender o mecanismo é parte fundamental para que a gente consiga compreender um pouco melhor, né? Alguns outros fatores a gente leva em consideração também como prognóstico desse paciente. Então, dores mais próximas à tuberosidade isquiática, né, podem envolver o tendão, e se envolve o tendão ou a região ali da intese, pode levar um pouco mais de tempo para recuperar, tá? Então, o que eu falei para vocês, aquelas dores mais próximas da nádega, bem próxima à prega glútea, aquelas dores mais profundas depois do paciente ter tido a lesão, pode levar um pouco mais de tempo para recuperar, tá? Uma outra coisa que a gente leva em consideração também, principalmente nas primeiras horas após a lesão, quanto maior a redução da amplitude de movimento, pior o prognóstico. Então, se o cara teve uma lesão e, ele não está conseguindo, principalmente, fazer extensão do joelho, aí esse prognóstico não é muito bom, né? Se ele tem uma redução absurda, principalmente de extensão de joelho, o prognóstico ele não é dos melhores. E se ele tem uma redução também, principalmente ativa, mesmo que só contra a gravidade, para flexão de quadril, o prognóstico dele também não é bom. Então, algo que a gente deve levar em consideração para falar, o prognóstico desse paciente é bom ou não é bom, ele vai evoluir rápido ou não vai evoluir rápido, em relação também à amplitude de movimento, tá? E um outro critério que a literatura leva em consideração, tem um estudo do Samuel da Joseph que fala sobre isso, se o paciente ele tem mais de um dia sem dor antes de caminhar, tá? Então, se o paciente ele tem mais de um dia sem dor, né? Então mais de um dia sem dor antes dele começar a caminhar, a probabilidade dele de voltar ao esporte é de 3 semanas antes do que o paciente que ele tem dor desde o início, tá? Então vejam bem, mais de um dia sem dor antes de caminhar. Porque o que acontece? O cara teve lesão, ele não vai ficar caminhando muito, né? Se durante esse período que ele esteve parado, ele ficou mais de um dia sem dor alguma, a probabilidade dele de voltar à atividade dele é de 3 semanas antes de quem tem dor o tempo inteiro. Beleza? Então, esses são alguns critérios de prognóstico que a gente leva em consideração após a lesão, né? O mecanismo de lesão, dor mais próximo do tendão e da tuberosidade ali isquiática, a quantidade de diminuição de amplitude e a quantidade de dias que ele fica sem dor, né? Se ele ficou mais de um dia sem dor antes dele dar os primeiros passos ali e começar a caminhar bem, a probabilidade dele voltar às atividades dele é de 3 semanas antes de quem tem dor o tempo inteiro. Então, ter dor o tempo inteiro depois da lesão também é um indicativo de um prognóstico não muito bom. Beleza? E aí, levando em consideração esses aspectos, né, que é o que o Dé já tinha solicitado para que a gente discorresse um pouco, eu vou passar então um pouco para o João falar um pouco sobre a fase inicial aí de tratamento, né? Então a gente divide basicamente o tratamento em 2 fases, tá? A gente inicia 3 fases. A gente divide esse tratamento aí. E aí, na primeira fase, o Joãozinho vai discorrer um pouco aí sobre algumas questões que são bem pertinentes da gente tá pontuando aí.
Então, quando a gente vai para o processo de fato de tratamento, né, como o Raoni falou, a gente divide ele basicamente em 3 fases. Na primeira fase, logicamente, a gente vai entrar como uma forma protetiva, né, entre 4 semanas, né, até 4 semanas. A gente vai sempre lutar ali pela redução da dor, a redução do edema, dos tecidos moles ali, né, que foram afetados, para evitar a formação de tecido cicatricial fibroso. A gente vai com algumas técnicas também de enfaixamento em casos mais severos, evitar o alongamento dessa região da estrutura posterior, principalmente com relação à extensão de joelho a 0 grau, né, da extensão completa. A bicicleta ergométrica, ela sempre vem aí como um fator muito positivo para as lesões de membro inferior, né, a bicicleta ergométrica. Só que ali, porém, uma intensidade leve, né? Sem carga, sem falta. E atento também na altura ali do coxim da bicicleta. Passos curtos, para frente, para trás, e para o lado, para o outro. Isometria dos isquiotibiais nessa fase ela é imprescindível, né? É um momento de exercício ali que a gente pode estar entrando. Eu e a Raoni, a gente estava até mais cedo sobre isso. Em que momento a gente poderia entrar de fato uma parte de fortalecimento, entre aspas, né? E acredito que os exercícios isométricos aí, ele vem bastante forte aí com auxílio a essa fase inicial. Quando a gente fala em fase 2, né, a gente fala ali entre 2 e 6 semanas. Então a gente continua ali com algumas técnicas, como a gente estava conversando, para ajudar no processo de cicatrização. A gente continua no mesmo pensamento de evitar esse alongamento dessas estruturas, para que a gente não afaste, ainda mais como a gente está naquele processo de reparação ali, o alongamento irá afastar mais ainda aquela região de lesão, né? Região, fisiologicamente falando, a região de sarcômero e tudo mais. A gente pode entrar aí com algumas técnicas a mais, né? Como aumentar a altura da bicicleta, os passos mais largos, aumentar a intensidade dos isquiotibiais ali na parte isométrica, na prancha frontal e dentre outros exercícios. Mas nunca esquecer da parte de fortalecimento de estruturas proximais, né? A Raoni trouxe para vocês um estudo muito interessante correlacionando a força de core e dos rotadores laterais, principalmente ali no glúteo, né? Com a prevenção. Então, acho que é muito interessante que a gente faça esse trabalho de forma mais globalizada nessas fases iniciais e não mais isolada. Então, só lembrando, pessoal, que essas lesões que nós estamos falando sobre a questão do tratamento são lesões aí normalmente a partir do grau 2, né? A gente sabe que lesão grau 1 ela é muito mais rápida, muito mais tranquila. Então, tudo que o Joãozinho apontou aí, a gente fala de grau 2 e grau 3, principalmente. Então, lesões mais severas, lesões mais extensas, a gente tem que ter todos esses cuidados aí, né? Então, a fase 2, como ele já iniciou aí, ele falou bem aí da questão que entra entre 2 a 6 semanas, tá? Algo que é muito pertinente também, né? E aí eu vou falar mais uma vez aqui, a questão da mobilização neurodinâmica já nessa fase. Então, não esquecer do tecido neural, principalmente se ele tiver acometido. Nessa fase 2 aqui, se aproximando ali da 4ª semana, eu costumo testar esse paciente, fazer alguns testes de mobilização de tensão neural adversa do ciático, né? E o LASEG é o mais clássico que a gente conhece, por exemplo. E aí, naturalmente, a gente vai conseguir diferenciar uma dor muscular, de característica mais muscular, mais específica ali, de uma dor mais a nível neural. Uma pergunta aí que dá sensibilidade. Como é que você relaciona essa parte de mobilização neurodinâmica a um alongamento? Perfeito, então vamos lá. O que a gente quer, inclusive, já adiantando, dando spoiler aí, um fator, né, é um critério de alta, é que esse paciente ele não tenha limitação nenhuma de alongamento, né, de amplitude. Então, o alongamento dele a amplitude dele precisa estar zerada, tá? A mobilização neurodinâmica ela vai ser um pouquinho diferente do alongamento, porque no que diz respeito à mobilização, a gente vai ali
obviamente no limite da dor do paciente, e a gente começa com a mobilização mais deslizante, né? À medida que uma estrutura está esticada, a gente tende a aliviar a tensão em outra estrutura. Tá? Então, nesse sentido, a gente começa a fazer uma mobilização neurodinâmica, o que não deixa, é até interessante isso, o que não deixa de ser um alongamento dinâmico. Né? Então, muitas vezes a mobilização neurodinâmica, dependendo de como você faz o alongamento dinâmico, você está fazendo a mobilização neurodinâmica sem saber. Né? Então, é até uma maneira de você fazer esse alongamento dinâmico sem fazer um alongamento estático. Então, você vai ganhando um pouco de extensibilidade à medida que você também vai direcionando mais o sangue ali para a região, né, para o músculo, né, vai aquecendo esse músculo. Então, antes mesmo de fazer qualquer alongamento estático específico para ganhar necessariamente ali aquela amplitude, eu gosto de iniciar com as mobilizações neurodinâmicas. Tá? Nessa fase ali, já chegando próximo de 4 a 5, 6 semanas, a gente já começa com trote livre sem dor, né? Na 4ª semana já dá para iniciar tranquilamente. Se ele tiver sem dor, já começa com um trotezinho bem leve, né? Posso fazer um stiff com pouquíssima carga ali, né? Inclusive levando em consideração, voltando um pouco no que eu falei sobre essa questão de neurodinâmica, né? Tem um estudo bem interessante que eles falam de tensão neural adversa, né? Como um fator de lesão repetitiva dos isquiotibiais. E eles avaliaram, então, 14 atletas, né? E eles perceberam que 57% que tiveram 57% dos atletas avaliados que tiveram nova lesão, eles tinham sensibilização neural. Olha que interessante isso. Então, esses atletas que eles tiveram uma nova lesão, 57% desses atletas eles tinham uma sensibilização do tecido neural. Então, acho que isso deve ser parte do tratamento desses atletas aí, né? Tem outro estudo que é bem interessante, que ele fala sobre a questão da ele compara a questão da flexibilidade dos isquiotibiais e da tensão neural, né? E é um estudo bem bacana que ele compara o seguinte: ele pega os atletas que têm déficit de extensão do joelho, né? E os atletas que têm também a sensibilização neural, eles fazem uma comparação. Eles percebem que grande parte dos atletas que tem um déficit de flexibilidade, isso daqui, pessoal, mesmo sem ter qualquer lesão de isquiotibiais, tá? Mas o que é que esse artigo mostra pra gente? Ele mostra pra gente que grande parte dos atletas que tem limitação de flexibilidade de isquiotibiais, eles também têm, mesmo sem ter qualquer tipo de lesão, eles também têm uma tensão neural adversa mínima. Né? Então, pode entrar até como um trabalho preventivo, além de um trabalho somente de tratamento. Tá? E aí a gente entrando na fase 3, aí, que varia de 4 a 8 semanas, então a gente está falando de 2 meses, tá, pessoal? Naturalmente, quando a gente fala um tratamento que envolve fase 3, vocês vão ter em mente aqui que se teve fase 3, muito provavelmente foi uma lesão grau 3, muito provavelmente, né? Porque atleta nenhum ele fica 2 meses parado após uma lesão muscular. Normalmente o tempo que eles ficam parados aí, hoje em dia eles falam, era até menos antes, mas hoje em dia eles falam de 27 dias, nem um mês. Né? Então eles falam de 27 dias de tratamento dessas lesões quando a gente fala em atleta e quando a gente não fala em lesão grau 3, quando a gente está falando de lesão de grau 1 para 2 ali, né? Mas quando eu falo de uma lesão grau 3, necessariamente esse paciente ele precisa de mais tempo para reabilitar. Então, ele vai ter uma duração maior até chegar nos nossos critérios, tá? Então, a fase 3, pensando que é uma lesão mais severa, mais extensa, a pior lesão que esse paciente pode ter, esse tratamento pode durar até 2 meses, né? 8 semanas ou mais, tá? E aí a gente continua com técnicas de tecido mole para evitar a cicatrização fibrótica, né? Mas a gente faz uma técnica de tecido mole mais agressiva, tá? Os alongamentos forçados devem ser iniciados sem dor, então nessa fase aqui a gente já não tem ponderação quanto aos alongamentos, a gente já faz alongamento sem medo, a gente continua com os alongamentos dinâmicos, né? Com as mobilizações dinâmicas, né? Enfim, a gente potencializa o treino de core, a gente potencializa os treinos de agilidade, entra naquela questão que o Dé falou lá atrás, né, de expor o cara a mudança de direção, expor o cara a velocidade de brecar o movimento,
a gente evolui com pliometria bipodal, unipodal, a gente começa a aumentar consideravelmente os volumes dos exercícios de isquiotibiais, incluindo exercícios excêntricos como o nórdico, né? Deadlift com carga, gesto esportivo. Então, é um momento em que a gente vai preparar realmente o paciente para a alta, tá? E falando sobre tudo isso que tu falou, Raoni, e mais especificamente essa questão de justamente a gente expor ele ao risco, né, em si, eu acho um ponto muito importante da questão da reabilitação dos isquiotibiais, porque a lesão muscular é um tipo de lesão que muitas vezes dificulta pro atleta voltar até no sentido de confiança, né? Dele se sentir confiante que aquilo não vai acontecer de novo. Porque a lesão muscular, algumas vezes, ela vem, e eu vou dar um grande parênteses aqui, tá? Do nada, porque quando eu falo do nada, tipo, do nada para o atleta, né? Tipo, pra ele foi do nada, ele tava correndo e do nada ele sentiu a posterior, não é? Então ele fica com medo que isso possa acontecer de novo, né? E diferente de, por exemplo, uma reabilitação de LCA, que quando a gente fala de um atleta, quase 100% das vezes é um caso cirúrgico, quando é um caso cirúrgico ele tem a consciência que, entre parênteses mais uma vez, que a região ali foi consertada, não é? Então ele faz toda a físio para voltar e aí ele tem essa certa confiança, mas com relação a lesões musculares, muitas vezes a gente vê o atleta ele se sentindo um pouco inseguro, né? E a gente acaba, às vezes, tendo que segurar mais um pouco, trazer essa confiança de volta para ele e aí sim colocar ele de volta no âmbito esportivo dele. A gente está chegando numa fase bem crítica final e foi muito importante você ter falado isso. Antes de falar sobre isso que você falou, eu vou falar, tenha certeza, achei sensacional você ter falado sobre, tá? Antes de falar sobre isso, então, até então a gente falou muito das lesões extensas ali, né? Quando eu tenho uma lesão grau 1 e grau 2, né, que são as lesões mais comuns de acontecer, mais comuns não, mas é mais comum acontecer uma lesão grau 2 ali do que necessariamente um estiramento absurdo ali, né? Sim, então, quando eu levo em consideração que é um atleta profissional, hoje a literatura ela tem preconizado uma reabilitação mais acelerada, né? Inclusive tem um artigo que saiu na JOSPT, ele compara, inclusive, né, fazer o exercício de fortalecimento precoce com o paciente no nível da dor dele, ou fazer o exercício com o paciente sem dor. Então, antigamente, ou melhor, quando são lesões mais severas, a gente tende a ter essa questão, eu não posso gerar dor nenhuma no paciente, né? Só que quando é uma lesão mais leve, esse artigo traz isso pra gente, ó. Ele comparou paciente fazendo exercício de posterior, de isquiotibiais, até o limite da dor, e paciente que fazia ou não fazia os exercícios por conta da dor. Ou então ele evitava, ele fazia o exercício, mas antes de gerar qualquer tipo de dor, ou seja, muito provavelmente uma atividade muito abaixo do que se deseja. E as variáveis que eles avaliaram foram o seguinte: eles avaliaram tempo de retorno, né? Eles avaliaram força de isquiotibiais, né? A longo prazo, e eles avaliaram o dano muscular em si mesmo, né? E aí o que eles perceberam? No que diz respeito a dano muscular, não teve grandes diferenças. Então eu não preciso me preocupar em proteger tanto a região, porque não teve grandes danos musculares ali, né? Mas o que chama mais atenção nesse estudo é que o grupo que fez os exercícios com dor mínima, eles tiveram um ganho de força muito mais rápido e maior comparado ao grupo que fez sem dor. Então, o que é que esse estudo traz pra gente? Que a gente não precisa ser tão cauteloso a esse ponto, principalmente quando é uma lesão mais leve, né? Então, eu já posso ali, por exemplo, eles falam que na segunda semana eu já posso iniciar isometria no nível da dor do paciente. Né? Inclusive, exercícios excêntricos eles colocam no nível da dor do paciente. Olha que bizarro, né? Então, foi um estudo publicado na JOSPT, muito bacana esse estudo, e é algo que faz a gente repensar então algo que eu preciso ter em mente, de fato, a magnitude da lesão e o nível da lesão, né? Para a gente traçar um melhor prognóstico do paciente. E aí, entrando na questão dos critérios de alta, a primeira coisa que a gente tem logo de cara
esse paciente ele não pode ter dor à palpação da região ali que está machucada, em hipótese alguma. Eu não posso dar alta ele estando com dor ali na região ainda, tá? Força concêntrica e excêntrica restaurada, e quando a gente fala restaurada, é com déficit menor que 10%, tá? Entre os lados, principalmente quando a gente fala de atleta, tá? E aí entra no ponto importante que você falou, Dé. Por isso que eu falei que eu ia deixar para essa parte agora, que é o quê? Sem cinesiofobia ao mensurar a força entre os lados. Então esse paciente ele não pode ter medo do movimento, do teste de salto, ele não pode ter medo durante a mensuração da força. Porque se esse atleta não estiver completamente recuperado, e se você não veio fazendo o trabalho com ele, né, de diminuir essa questão da catastrofização ali da dor e da cinesiofobia, esse paciente ele vai ter complicações a longo prazo, né? Ele vai ter medo ali de brecar, ele vai ter medo. Então, não ter cinesiofobia é um critério de alta para esse paciente, tá? A gente pode utilizar o TAMPA, né, também para ajudar, mas o próprio fato de você ir avaliar a força, ele ter medo de avaliar, já é algo que é a ser considerado, tá? Teste de salto sem diferença maior que 10% entre as pernas, né? Corrida em alta velocidade sem dor, então você vai fazer sprint com ele, tá? Porque a gente sabe que é um dos mecanismos de lesão. Sem resistência à amplitude de movimento completa, principalmente de extensão, então quando você for estender passivamente, ele não pode estar resistindo à sua extensão, tá? E boa relação quadríceps isquiotibiais. Esses são os principais critérios de alta aí determinados pela literatura. Eu acho que é isso que a gente tinha para discutir em relação. Você queria acrescentar alguma coisa, Joãozinho? O critério de alta, Jefinho, Dé aí? Eu queria acrescentar uma coisa, mas não seria com relação ao critério de alta, então se alguém quiser falar algo aí, antes de eu falar. Vou pedir uma dica pro Raoni, pro João. Um problema para a gente dar critério de alta baseado em força muscular é como medir, né? Então, quais seriam... Ou o que chega mais próximo, Jefinho, ali é a questão da RM, se não tiver, né? A RM, ela embora não seja como o Dinamo Handheld, o Lafayette, né? É algo que pode substituir no caso de não ter, né? É algo que mas é algo que de fato é bem complexo, né? Seria necessário uma estrutura mais específica ali para a gente conseguir fazer esses critérios aí na questão. E uma outra maneira da gente avaliar, Jefinho, aí já é um estudo mais recente, ele não diz respeito necessariamente à lesão discotibial, mas ele fala esse estudo ele fala de avaliação, comparação de força entre os grupos, que é um estudo inclusive da Natália Bittencourt. O paciente deitado em decúbito ventral, né? Você pode fazer com o pé apoiado mais elevado na caixa, se não tiver, pode fazer até no chão mesmo, mas aí você pede para fazer elevação pélvica até ter tetanização, até ter fraqueza, começar a fadigar ali e o paciente perder em amplitude e em força ali. E aí você compara com o lado contralateral, né? Então, um estudo que foi validado, inclusive, pela Natália e a equipe dela, né? Vamos voltar um pouquinho. É uma maneira de avaliar. Como, Jefinho? Vamos voltar um pouquinho. Você falou decúbito ventral, decúbito dorsal. Seria meio que uma ponte. Isso. Aquela ponte que ele coloca a panturrilha em cima da caixa, né? Isso, coloca o calcânio em cima. Isso. E aí tentar fazer a ponte, entre aspas, né? Com a flexão do joelho. Isso, elevação pélvica. Com 20 graus ali, na verdade. Você coloca ele mais estendido, mais próximo da extensão. Isso. E aí, como seria a avaliação? Daí a avaliação, ela pede para o paciente executar o movimento até ele perceber que o movimento está começando a ficar ineficaz, né? Então o paciente começa... Isso, e aí você compara. Então, por exemplo, na perna boa... Oi? Compara repetição. Repetição. Tá. O que ele leva em consideração é a ineficácia o que eles levam em consideração. Parou de subir. Então parou de subir muito, começou a pelve começou a cair muito ali, não tá no tempo. Começou a compensar muito, e aí você conta, putz, nessa perna ele fez tantas, na outra perna, na perna boa, na perna que não teve a lesão, olha eu lá, sacaneando o paciente, na perna que não teve a lesão ele fez tantos com uma boa qualidade, na perna
contralateral ele fez tantos com uma qualidade razoável, né? E aí eles validaram esse estudo recentemente na Gate Posture, se eu não me engano, agora eu não lembro qual foi a revista que eles publicaram, mas é uma maneira, obviamente existe uma maneira mais específica que é o dinamômetro, mas é assim, é uma maneira de você, não tenho nada. Então é algo que além da repetição máxima... E mesmo tendo dinamômetro, né? Se a gente parar pra pensar sobre o trabalho dela em si, é muito atleta, né? A caramba, né, cara? Então você tem que ter uma certa agilidade aí de tentar ter um correlativo, né? E aí então. Porque pré-temporada, né? Tem essas coisas. Então. O cara lesionou. Aí realmente, depende do atleta, ele vale muito, né? Então, dinamômetro mesmo, né? Mas aí você vai fazer uma bateria de teste com todo mundo, gente da base. Aí bota todo mundo junto ali e pau na máquina. Pessoal, muito obrigado ao Raoni e ao João por terem disponibilizado esse tempo para trocar essa ideia aqui com a gente. Foi um papo muito massa. Raoni já é de casa, né? Já é a segunda vez que ele vem aqui. O João é a primeira. Espero que o João tenha gostado. Inclusive, fica aberto aí para outras oportunidades, tanto para o Raoni quanto para o João também. E para encerrar, só para relembrar que você que está escutando pelo Spotify, você também pode assistir pelo YouTube. E você que está pelo YouTube, você também pode escutar pelo Spotify. E João e Raoni, vocês podem deixar as redes sociais de vocês também? Opa, claro, mas de antemão queria agradecer mais uma vez ao Dé aí e ao Jefinho. Um prazer imenso sempre estar aí com vocês dois. Acho que esse tipo de proposta só tem a acrescentar na nossa profissão. E se quiserem acompanhar lá, o meu Instagram é Raoni, com E, né? Raoni Daltro, tá? Passar aí pro Joãozinho a palavra. Bom, galera, queria agradecer também o convite. Aqui para mim foi meio que de última hora, então foi uma conversinha rápida que eu acho que aprendi mais do que pude contribuir. Mas aí agradeço também outras oportunidades para a gente estar junto de novo, conversando sobre um outro assunto. E vamos mandar bala. Para quem quiser me acompanhar, meu Instagram lá é fisio.joãovitorvc. Valeu aí. Perfeito. O Instagram do Jefferson e o meu também estarão na descrição do vídeo e todas as outras redes sociais do Biomecanicast. É isso, um forte abraço e até o próximo episódio.